Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês resenha de Zorganvolder, A Redenção, livro do Joel Dantas. Aqui nesse universo, junto da criação da humanidade, começaram também disputas de seres de uma outra dimensão que querem influenciar ali os seres humanos. De um lado a gente tem os servos de luz, que são aqueles que acreditam no livre-arbítrio dos seres humanos e lutam então para que os seres humanos possam, ter suas almas elevadas. De outro lado a gente tem a contramissão, que são aqueles que querem acabar com a humanidade, então eles fazem de tudo para que os seres humanos sigam o caminho do mal. De tempos em tempos a gente tem então guardiões, que são os iluminados, que são enviados então para uma missão, que é essa missão de salvar a alma ali humana. E agora a gente tem o Zorganvolder, que é o último dos iluminados, que foi enviado então para essa nova missão. Só que o Zorganvolder, ele tá indo por um caminho ali de tirania e talvez então ele falhe na missão dele. Acontece que ele é o último iluminado, o último desses guerreiros então que vão lutar ali pela humanidade, e se ele falhar na missão, toda a humanidade está comprometida, toda a humanidade pode deixar de existir. O que eu achei mais interessante então dessa leitura é porque a gente tem muito esse embate então de forças do bem e do mal. Não é que existe algo aqui num sentido religioso, mas a gente tem então um pouco dessa noção, falando de questão de alma, de livre-arbítrio, de escolha e essa dualidade entre bem e mal, e vendo como isso tudo afeta não simplesmente os humanos, mas principalmente esses próprios seres que estão ali tentando influenciar os humanos. E outra questão que eu achei muito interessante é que, embora a gente tenha essa coisa aqui da missão e tudo mais, o livro ele é muito mais político, digamos assim, do que de fato uma questão de ação, uma questão de aventura. A gente tem muito mais então conflitos, debates, entre as forças ali do lado, e a gente vai vendo como os personagens vão pendendo às vezes mais para um lado, mais para o outro, por puro interesse político mesmo. Então tem muito desse jogo, da fala, do discurso e tudo mais, e isso aliado então a essa noção de bem e mal foi certamente o que eu mais gostei na leitura. Um ponto que eu acho interessante trazer também é a questão da narrativa, porque aqui a gente não vai ter uma narrativa convencional. Logo na introdução aqui do livro, o Joel Dantas ele conta um pouco da trajetória dele como escritor, e ele fala que ele sempre escreveu roteiros para filmes. E esse livro, embora ele seja um romance, na verdade ele tem muito da estrutura mesmo de um roteiro. As partes narrativas, por exemplo, elas são muito mais descritivas, então elas mostram muito mais como são as cenas e tal, do que de fato uma narrativa. É quase como essas narrativas funcionassem como as rubricas, de um roteiro, seja de peça de teatro, seja de filme e tudo mais. Antes dos diálogos, antes das falas de cada uma das personagens, a gente tem quem é o personagem, o nome do personagem ali, como se fosse de fato um roteiro. Então a minha sensação lendo essa história era mais como se eu estivesse visualizando os acontecimentos do que como se eu estivesse ali participando deles. Isso eu acho que funcionou de duas formas pra mim. Por um lado, eu acho que trouxe certa agilidade pra leitura, fez dela mais dinâmica e trouxe também certo impacto, porque o impacto visual aqui é muito grande, mas também me deixou em alguns momentos mais afastada da história, talvez até por não ser um tipo de leitura que eu esteja tão acostumada a fazer, não é um gênero que realmente figura entre os meus favoritos, então eu já tenho aquela resistência natural ao gênero. A única coisa que eu acho que realmente me incomodou aqui no trabalho como um todo, textual e tal, é porque eu acho que o livro deixou a desejar em aspectos de revisão. Tem problemas de revisão aqui, inclusive com frases às vezes truncadas, frases que não estão finalizadas. Não seja algo predominante, aconteceram apenas em alguns momentos, mas de qualquer forma aconteceram a ponto de chamar a atenção para esse aspecto da revisão. De modo geral, eu gostei bastante desse universo que foi criado, eu gostei muito dessa ideia, desse embate entre bem e mal, já da forma política como isso está apresentado aqui na história, e também dessa maneira descritiva de como o livro foi contado. E se você se interessou pela leitura, tem um exemplar dele sendo sorteado aqui para vocês. A promoção vai ficar no ar até o dia 28 de outubro. Para participar, basta estar inscrito aqui no Minha Vida Literária, aqui no canal, precisa ter endereço de entrega aqui no Brasil e comentar aqui no vídeo no YouTube. Se você estiver assistindo o vídeo pelo blog, precisa deixar o comentário no YouTube, tá bom? É só comentar dizendo que você tá participando, depois eu vou responder com o seu número de participação. Boa sorte pra vocês, assim que o resultado for liberado, eu vou contar pra vocês aqui nos comentários do próprio vídeo. E se você quiser saber mais informações, eu também tô deixando os links disponíveis do livro aqui no box de informações. Existe uma continuação, Zorganvolder, A Ressurreição, que também tá disponível à venda no livro Clube de Autores. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa sua curtida que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Aproveite para se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e me acompanhe também nas demais redes sociais do Minha Vida Literária.
Beijos a todos, até o próximo vídeo.